Ele chegou em casa mais cedo e encontrou o filho encolhido no escuro, esperando por algum que nunca mais voltaria. Nos arredores de Campinas, a casa de Marcelo Nogueira era enorme, linda e silenciosa demais. Por terras dos muros altos e dos vidros impecáveis, moravam apenas um homem destrudo e um menininho que havia perdido o brilho do olhar. 4 anos antes, a esposa de Marcelo, Imê do pequeno Pedro, tinha partido de forma inesperada. Desde então, o garoto que mal tinha entendido o que era o mundo decidiu se esconder dele. Pedro no falava, no brincava, no tocava no pai. Ficava sentado no cantinho do quarto, encarando a janela como se esperasse ver a me voltar pela rua. Marcelo tentou de tudo psicólogos, professores particulares, babs experientes. Nenhuma ficava mais de 3 dias. O menino simplesmente se fechava ainda mais. Até que num fim de tarde qualquer apareceu Laura, uma mulher simples vinda de uma creche de bairro, sem cúrculo brilhante, mas com uma calma que ninguém ali conhecia. Marcelo aceitou sua ajuda mais por exausto do que por esperana. Laura não tentou arrancar sorrisos, apenas sentava perto. Deixava um barquinho de papel sobre o tapete, uma pedrinha lisa, uma pena cada no quintal. No 3º dia, Pedro pegou o barquinho. E pela primeira vez em anos, riu baixinho. A casa mudou. Passos leves, desenhos espalhados, sussurros pela sala. Numa noite de chuva e apago, Pedro encostou o ombro em Laura. Marcelo viu e desabou. Sem pressa, sem frúmulas, Laura devolveu a luz ao menino, e aquele lar que tinha virado uma fortaleza vazia. Às vezes o amor chega do jeito mais simples e muda tudo. Foi nessa noite que Marcelo percebeu o filho não estava voltando sozinho, algum estava trazendo ele de volta. Depois daquele pequeno gesto, o ombro de Pedro tocando o de Laura, algo dentro de Marcelo se quebrou, e ao mesmo tempo se reorganizou. Ele ficou ali parado na porta do quarto, observando os dois luz fraca da vela, como se estivesse testemunhando um milagre silencioso. Era tão simples e tão grande. O menino que não deixava ninguém chegar perto, agora buscava abrigo no ombro de uma estranha. Uma estranha que Joto não parecia tão estranha assim. Nos dias seguintes, Marcelo começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Pedro seguia Laura pelo corredor com passos midos e tímidos. O jeito como ela narrava pequenas estrias enquanto espalhava brinquedos simples pela sala, nada caro, nada chamativo, apenas folhas LPIs, barquinhos, bichinhos de madeira. E o mais impressionante, Pedro escutava. Escutava mesmo. Os olhos dele, antes vazios, comeavam a acompanhar o mundo. Marcelo, sem perceber, passou a escutar também. Numa mãe desbadou, a casa acordou diferente. O cheiro de bolo simples de laranja preenchia a cozinha, receita da Mê de Laura. Pedro, sentado no balco, mexia a massa com uma colher pequena. Ele não falava, mas sorria. Sorria com os olhos. Sorria com o rosto inteiro. Marcelo ficou parado na porta sem coragem de entrar, com medo de quebrar a magia. Pai Pedro murmurou quase sem voz. A colher caiu na pia. O coral de Marcelo caiu junto. Era a primeira palavra que ele ouvia em 4 anos. Uma palavra pequena, frágil, quase soprada, mas que atravessou cada parede daquela casa vazia e o atingiu como um abrau antigo. Ele se aproximou devagar com lágrimas que não conseguiu conter. Oi, meu filho, tá aqui. Laura se afastou discretamente, como se soubesse que aquele momento era-se dos dois. Ela lavou as mãos em silêncio, mas não conseguiu esconder o sorriso emocionado. Marcelo virou-se para ela, ainda segurando o menino no colo. Não disse nada. Não precisava. Ele apenas agradeceu com o olhar, um olhar cheio de gratidão, medo, esperança ao vivo e uma sensação que ele achou que nunca mais sentiria paz. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Marcelo dormiu com a porta do quarto aberta, ouvindo a respiro tranquila do filho. E no corredor, no sofá pequeno, onde ela sempre descansava depois do expediente, Laura também adormeceu exausta,
mas serena, sem ter ideia de que tinha acabado de reconstruir uma família inteira com gestos midos. A casa, antes silenciosa como um mausoleu, agora respirava. E pela primeira vez desde a tragédia, Marcelo teve uma certeza profunda: a vida estava voltando. E ele não estava mais sozinho para recebê-la. Foi no dia seguinte, ao amanhecer, que Marcelo percebeu no era-se o Pedro, que estava reaprendendo a viver. Ele também me estava. O sol ainda nem tinha subido quando Marcelo desceu para a cozinha. A casa estava silenciosa, mas no aquele silêncio pesado que ele conhecia tão bem. Era um silêncio leve, cheio de vida guardada nos detalhes. Na mesa havia 2 copos, o de Pedro com restinhos de achocolatado e o de Laura com marcas de café frio. Isso bastou para Marcelo sentir o peito apertar. Uma presenato discreta de verdade estava costurando os pedaços que ele achou que nunca mais se encaixariam. Pedro apareceu sonolento, arrastando o cobertorzinho, e caminhou direto para ele. Encostou a cábia na barriga do pai, num gesto simples, mas capaz de desmontar qualquer fortaleza. Marcelo se abaixou, abraando-o devagar, como quem abraa uma coisa rara e sagrada. Cad, a tia Laura Pedro, perguntou baixinho com o R falhado de criana. Marcelo sorriu. Ele nunca pensou que ouviria aquela frase na vida. Ela até ele fora varrendo o quintal. Quer ir? Ei! Pedro apenas assentiu, ainda segurando o cobertor com fora. Caminharam juntos até a varanda. A cena que encontraram era tão comum e tão bonita. Laura varria as folhas cadas com calma, cabelos presos de qualquer jeito, camiseta simples, como se fizesse parte daquela casa desde sempre. Ao ver Pedro, ela parou e abriu um sorriso que iluminava mais que o pérprio sol. Bom dia, Campeu. Pedro correu até ela e segurou na barra da camiseta do jeitinho que se faz com quem confia. Marcelo ficou observando e percebeu que estava sorrindo de verdade, no daquele jeito educado e sem alma que usou por anos, mas um sorriso que nascia do fundo do peito. Ao longo das semanas, algo novo começou a acontecer dentro dele. Um desejo temido, quase proibido, o de continuar vivendo. No por obrigal, por vontade. Pedro estava diferente. Conversava aos poucos, brincava no quintal, pedia estrias antes de dormir. A casa ganhava sons que Marcelo achou que nunca mais ouviria: risadinhas, passos correndo, o barulho leve dos LPIs no papel. E sempre a voz tranquila de Laura, guiando tudo com uma paciência que parecia sobrenatural. Certa tarde, enquanto Pedro pintava, Marcelo chamou Laura na varanda. Vó que mudou a nossa vida, ele disse com a voz embargada. Não fiz nada demais, ela respondeu, olhando para o Chu. Fez sim. Vó se trouxe meu filho de volta. E me trouxe também. Laura levantou os olhos surpresa. Havia ali uma mistura de carinho, gratido e algo que nem os dois sabiam nomear ainda. Dentro da casa, Pedro riu alto, aquele riso novo, cheio de luz. Os dois se olharam em silêncio. E foi ali, naquele instante simples, que Marcelo entendeu: a estria deles estava apenas comeando. Foi numa tarde comum dessas em que nada parece acontecer que o mundo de Marcelo virou de cabeça para baixo mais uma vez. A casa estava tranquila. Pedro brincava na sala com seus barquinhos de papel e Laura dobrava roupas no quarto de hóspedes. O cheiro de café requeime passado invadia os corredores, criando um aconchego que Marcelo não sentia havia anos. Ele observava tudo em silêncio, encostado no batente da porta, com aquela sensação estranha de que a paz finalmente tinha encontrado o caminho até ali. Mas paz, ele descobriu, também pode dar medo. Nos últimos dias, Marcelo se pegava pensando demais em Laura. No jeito simples com que ela arrumava o cabelo. Na voz doce, quando ensinava Pedro a contar até 20. Na forma como ela sempre deixava a casa mais leve por existir ali dentro. E isso o assustava. Ele tinha medo de estragar o que estava funcionando.
Medo de ler errado os sinais. Medo de perder tudo de novo. Foi Pedro quem percebeu primeiro. Pai, por que você olha assim para tia Laura? Marcelo engasgou com o perprio café. Como assim, filho? O com esse olho de quem quer sorrir e chorar ao mesmo tempo. Marcelo ficou sem resposta. Laura, que vinha pelo corredor, ouviu a conversa e corou surpresa e timida como nunca o menino tinha visto. Os terrés ficaram ali presos numa bolha de sinceridade desconfortável e bonita. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Marcelo e Laura ficaram sentados na varanda, cada um com suas caras, olhando o quintal iluminado apenas pelo poste da rua. Pedro, muito observador, ela disse rindo sem graça. Ele puxou a mim. Marcelo suspirou. Ela enxergava tudo antes de todo mundo. Laura abaixou o olhar, respeitando a memória que ainda doa. Eu nunca quis tomar o lugar dela, murmurou. Queria ajudar Vox 2 a encontrar um pouco de luz. Marcelo tocou o brau dela com delicadeza. Um toque mínimo, mas que dizia muito. Vox não tomou o lugar de ninguém. Vox criou um lugar seu aqui. O silêncio que veio depois era pesado. Era profundo. Era verdadeiro. Laura respirou fundo, os olhos marejados pela primeira vez desde que entrou naquela casa. Marcelo Vox não precisa me dizer nada agora. Mas eu preciso dizer uma coisa, ele respondeu firme com a voz tremendo. Eu achei que meu coral tinha acabado, que não tinha mais espal para nada. Mas Vox abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Ela fechou os olhos tentando conter a emo. Dentro da casa, Pedro virou no coxo e murmurou o nome dos dois como se chamasse por um sonho bom. A noite seguiu silenciosa, porém cheia de significado. E foi ali naquela varanda simples que Laura e Marcelo entenderam, sem perceber, estavam aprendendo a amar de novo. E dessa vez, com muito mais cuidado. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Marcelo acordou com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ele desceu as escadas devagar, ainda processando a conversa da noite anterior. O ar parecia diferente, mais leve, mais vivo. Era como se a casa inteira soubesse que algo dentro dele e de Laura tinha mudado, mesmo que nenhum dos dois tivesse colocado aquilo em palavras. Na cozinha encontrou Laura preparando o café. Ela mexia o acar nas cara com calma, mas a mão tremia de leve. Quando percebeu a presença dele, tentou sorrir, mas o sorriso veio temido, quase inseguro. Bom dia, disse ela, ajeitando uma mecha solta atrás da orelha. Bom dia, respondeu Marcelo, sentindo o peito apertar, com uma mistura de carinho e medo. Vox dormiu bem. Mais ou menos. Fiquei pensando... Ela hesitou. Acho que as coisas ficaram um pouco confusas ontem noite. Marcelo se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar. Não ficaram confusas, ele disse. Ficaram sinceras. Laura respirou fundo, evitando o olhar dele. Antes que pudesse responder, Pedro apareceu na porta da cozinha com o cabelo bagunado e o pijama torto. Bom dia, pai, bom dia, tia Laura. Ele se aproximou dos dois e abraou Laura pela cintura como se fosse a coisa mais natural do mundo. A cena fez o coral de Marcelo derreter. Laura se agachou e o abraou de volta com aquele carinho suave que ela tinha. Dormiu bem, campeu? Pedro assentiu, mas depois olhou para o pai com a curiosidade típica de criança. Vox estavam brigando. Marcelo sorriu. No filho, a gente estava conversando. Que Vox estavam com cara de quem precisa de abrao. Pedro abriu os bracinhos e abraou os dois juntos, formando um pequeno círculo de calor, como se fosse o elo perfeito entre eles. Laura fechou os olhos por um instante, deixando o rosto encostar no ombro de Marcelo. Ele correspondeu envolvendo os dois num único gesto. Foi ali naquela cozinha simples que algo se consolidou, sem pedir permisso, no era esse afeto, no era esse gratido, era família. Mais tarde, com Pedro,
Brincando no quintal, Marcelo chamou Laura, no canto da varanda. Eu sei que Vok tem sua vida, seus planos, e talvez ache que isso aqui temporrio. Mas eu preciso te dizer. Ele respirou fundo. Vok, no visita. No passagem. Vok, parte da nossa estria. Os olhos de Laura encheram de lágrimas. Marcelo, eu nunca imaginei que encontraria um lugar onde me sentisse assim. Assim como ele perguntou com a voz baixa. Em casa? Ela sorriu aquele sorriso cheio de luz que mudou tudo desde que entrou ali. E naquele instante Marcelo entendeu que nu era mais sobre recomear. Era sobre finalmente deixar a vida acontecer do jeito mais bonito pós-véu. Ninguém estava preparado, nem mesmo o destino que às vezes gosta de surpreender a gente quando a vida finalmente parece no lugar. Nos dias que seguiram, a rotina de Marcelo, Pedro e Laura se encaixou de um jeito tão natural que parecia ter sido sempre assim. Café da mãe juntos. Pedro aprendendo novas palavras. Laura enchendo a casa de pequenos detalhes que tornavam tudo mais leve. Era como se algum tivesse aberto as janelas depois de anos de escurido. Mas toda estria bonita precisa enfrentar alguma prova, e a deles chegou numa tarde de sexta-feira. Marcelo estava chegando do trabalho quando viu um carro desconhecido parado em frente ao porto. Um sedã preto, janelas escuras, motor ainda quente. Pedro, que brincava com um carrinho de madeira, se encolheu imediatamente ao ver quem desceu. Uma mulher elegante, salto alto, perfume forte e um olhar que Joto vinha carregado de julgamento. Laura Santos, ela perguntou sem nem cumprimentar. Precisamos conversar. Laura, que estava varrendo a varanda, estranhou o tom. Guardou a vassoura e respirou fundo. Sou eu. Em que posso ajudar? A mulher entregou um envelope. Formal. Duro. Eu sou da empresa familiar onde você trabalhou antes e estamos reavaliando um assunto pendente. Laura sentiu as mãos tremerem. Marcelo imediatamente percebeu. Que assunto? Ele perguntou, se aproximando. A mulher hesitou por um segundo, mas continuou com frieza. Tivemos uma denúncia sobre sua antiga conduta profissional. Um processo antigo, mas foi reaberto. A senhora pode ter problemas sérios. Pedro, que não entendia metade das palavras, correu para segurar a mão de Laura, como se tivesse medo de que algum fosse levá-la embora. A expresso dela mudou. Um medo antigo surgiu no olhar, o medo de perder o pouco que tinha conquistado. Isso um mal-entendido? Laura tentou explicar. Eu já te esclareci tudo anos atrás. A mulher deu um sorriso curto, quase cruel. Vamos ver. Se vim entregar oficialmente a notifical. Boa tarde. Ela entrou no carro e saiu sem olhar para trás, deixando um rastro de tenso no ar. Marcelo se aproximou de Laura devagar, como quem tenta alcanar algum perdido no escuro. O que foi isso, Laura? Ela apertou o envelope contra o peito como se segurasse uma bomba prestes a explodir. Do meu antigo trabalho, disse com a voz falhando. Uma acusação injusta que quase acabou com a minha vida uma vez. Eu não achei que isso fosse voltar. Pedro abraou a cintura dela desesperado. Vok não vai embora nele? Perguntou com a voz pequenininha. Laura caiu de joelhos, abraando o menino com fora. Nunca por vontade própria, Pedro. Nunca. Marcelo Ento colocou a mão no ombro dela, firme e decidido. Vok não est sozinha. Não vai enfrentar isso sozinha. Laura finalmente levantou os olhos cheios de medo, mas também de esperança. Naquele instante ela entendeu a vida estava testando o que eles tinham construído. E ali naquela varanda simples terris corais se uniram ainda mais forte, prontos para enfrentar o que viesse. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Marcelo ficou acordado, encarando o teto, sentindo que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Laura tinha ido para o quarto de Raspedes mais cedo, não porque estivesse cansada, mas porque precisava de um canto para desabar longe dos olhos de Pedro. Marcelo percebeu. Ele deixou que ela tivesse aquele tempo, mas o coral dele parecia uma casa velha, cheia de portas batendo ao mesmo tempo. A acusação antiga, aquela sombra que Laura achou que tinha deixado para TRS, agora, ameaçava tudo o que ela tinha reconstruído. E o que era pior, ameaçava também o que estavam construindo juntos. Por volta da meia-noite, Marcelo levantou devagar, fez um café simples e caminhou até a porta do quarto dela. Bateu de leve. Laura, posso entrar? Houve um silêncio longo. A porta abriu apenas o suficiente para revelar o rosto dela, olhos vermelhos, expresso fragilizada, mas tentando parecer forte. Ela sempre tentava.
Claro, respondeu dando espal. Marcelo entrou e sentou ao lado dela na beira da cama. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Era como se as palavras fossem perigosas demais. Eu não queria trazer problemas para Vox, ela murmurou com a voz embargada. O Pedro acabou de melhorar Vox, não merecem passar por isso. Marcelo virou o corpo para encará-la de frente. No Vox Laura, Ness, VOC faz parte disso aqui. Ela balanou a cabeça apertando as mãos no colo. Marcelo Voc não sabe o que foi aquele processo. Eu trabalhava numa creche e uma colega, por inveja, inventou que eu tinha gritado com uma criança. Nunca aconteceu. Mas quando algum aponta o dedo, todo mundo acredita. Eu fui afastada, quase perdi tudo. Demorou meses para limpar meu nome. E agora, de novo, a voz dela quebrou. Marcelo segurou suas mãos, no com pressa, no com medo, mas com a firmeza de quem escolhe ficar. Eu acredito em você, e não vou deixar que ninguém destrua o que Voc reconstruiu com tanto esforo. As lágrimas finalmente caram. No de fraqueza, mas de alvio. Foi ento que a porta se abriu devagar. Pedro apareceu segurando o cobertorzinho com os olhos semi-abertos. Eu ouvi Vox, disse baixinho. A tia Laura te triste. Laura tentou sorrir. Um pouquinho, campeão. Pedro caminhou até ela e subiu na cama abraando-a, como se uma criança que Joto te conheceu o ciúncio sabe abraar. Voc não vai embora. A gente sua família. A palavra família saiu simples, verdadeira, crua. Laura chorou mais forte, abraando Pedro com fora, como se ele fosse o único ponto firme do mundo. Marcelo passou o brau pelos dois, formando ali naquela madrugada silenciosa o abrau mais sincero que aquela casa jacota tinha visto. E naquele instante ele soube, não importa, o que viesse dencia, processo e injustia, eles enfrentariam juntos. Porque agora pela primeira vez eles eram um NS. E foi no dia seguinte, logo cedo, que Marcelo percebeu, não era mais sobre medo, era sobre proteger quem enfim lhe devolveu a vida. O sol ainda nem tinha tocado o telhado quando ele acordou com um sobressalto. A imagem de Laura chorando na noite anterior, no sá da cabeia. Pedro dormia abraado ao cobertorzinho tranquilo, como se o mundo inteiro coubesse naquele descanso. Marcelo viu o filho, viu a calma no rostinho dele e sentiu o peso da responsabilidade no peito. Eles estavam lutando para voltar a viver. Ele não deixaria ninguém arrancar isso deles. Foi direto para a cozinha. Para a cozinha. Preparou cáfipo na chapa do jeito que Laura gostava e colocou tudo na mesa. Quando ela apareceu com os olhos inchados, mas tentando parecer forte, Marcelo puxou uma cadeira para ela. Pequenas gentilezas que diziam tudo que ele ainda não tinha coragem de verbalizar por inteiro. A gente vai resolver isso, disse ele com firmeza. Laura respirou fundo. O envelope ainda estava sobre o balco como um fantasma à espera de assumir forma. Tenho medo do que isso pode fazer com Vox, ela confessou. Com o Pedro, Vox já fez tanto por ele. Marcelo respondeu. Agora é nossa vez de cuidar de você. Antes que ela pudesse responder, Pedro entrou na cozinha correndo com o sorriso que S voltou por causa dela. Tia Laura, sonhei que a gente estava num barco, disse ele, abraando-a pela cintura. Aquele abrau foi o que faltou para Laura desabar de leve, mas dessa vez de emou boa. Depois do café, Marcelo decidiu tomar a frente. Ligou para um advogado de confiança e explicou tudo. Marcou uma reunião urgente. Laura ficou surpresa e um pouco assustada ao ver Marcelo se movimentando como quem defende a pé, pria família. Vox não precisa fazer isso, Marcelo. Preciso sim, ele respondeu olhando nos olhos dela. Vox devolveu meu filho para mim. Agora eu devolvo o mundo para Vox. Era o jeito dele dizer eu me importo. Era o jeito dele dizer eu fico. No caminho para o escritrio do advogado, Laura olhava pela janela inquieta. Pedro, no banco de terros, segurava a modela o tempo todo como se temesse perdê-la para alguma fora invisível. Eu te aqui, ele dizia baixinho. Eu e o papai. A gente te convoca. E ela acreditou. Quando chegaram, o advogado examinou os documentos. Franziu a testa e ápice alguns minutos falou com clareza. Isso aqui parece armal. Mas calma, existe solo. E eu vou ajudar Vox. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Marcelo segurou sua mão. Naquele instante, dentro daquela sala simples de escritrio, ela percebeu algo que nunca tinha tido, algum lutando por ela, no contra ela. E aquele medo profundo que por anos a acompanhou, finalmente começou a perder fora. Porque agora ela não caminhava mais sozinha.
Marcelo Pedro e todo o amor que nasceu naquela casa estavam ali firmes, preparados para enfrentar o que viesse. Um comeu fragil, sim, mas um comeu real. Às vezes tudo o que falta para a vida mudar algum finalmente acreditar na sua verdade. Mas a maior mudana não estava nos papis. Estava dentro dela.